quantidade para vocês responderem era isso aqui, né? No dia seguinte, alguém lembra? A mulher levou um chute na boca do marido e arrancou o incisivo central ali, 11 e 21, né? Número 11 e número 21. O professor não sabe que tinha número? Pois é. Alguém lembra a gente aí? Pra gente lembrar. No dia seguinte, a mítica vai ao ML para realizar o exame de corpo de delito, na modalidade de lesão corporal. Apresenta o prontuário médico descrevendo a lesão e sendo informante. Ainda no prontuário, que receberá alta no mesmo dia. Relata que é apresentadora de telejornal e professora em faculdade de jornalismo no período noturno. Demonstra grande constrangimento com a situação. Tá certo, aí, beleza. Período de vida, deixa eu ver aqui alguém. Vocês colocaram. Vocês aí, cadê o nome? Na mesa. Tem? Não? Não. Por quê? Teve, porque ela não tinha perigo de morrer. A sua levou um chute na cara. Tá errado. Tinha nenhum sinal. Por que é um chute na cara, né? Pra quem tá, né? Beleza, não deu. Nas Só pegou o dente. vésperas de prova. Ela teve risco de vida, né, professor? É o risco só, né? Não foi risco. Não foi risco, beleza. Alguém ficou com dúvida nisso? Alguém acha que teve perigo de vida? Não? Beleza. Houve incapacidade para as ocupações habituais por mais do que 30 dias? Não. Não, né? Ela vai conseguir comer, mastigar tudo, né? Não vai ficar incapaz, né? Bota a máscara até bota a palavra. Verdade. A máscara caiu. 3. Ele escolheu 4, né? Agora eu vi aí. Não tem 4, mas enfim. 3. Resultou debilidade de membros de função. Grupo aqui. Resultou debilidade de membro? Não. De sentido? Não. De função? É um pouco. Porque ela fez. Mas ele não vai Segundo um pouco dá pra mastigar, hein? Meio de ladinho, né? Jogar pra trás assim. Professor, Oi. aquela tabela dos dentes lá também é. Aquela ali dá pra usar ainda. Dá pra usar ainda. Só que tem um porém lá. Eu vou chegar já nessa tabela aí. Tem um slide aqui disso. Entendi. Eu não vou responder ainda não, tá? Daqui a pouco a gente fala. Houve incapacidade permanente para o... Ela é jornalista, né? Do jornal. E ela pode ser jornalista? Pode. Vai ficar só com vergonha, né? Mas... E o outro trabalho qual que ela pode fazer? Pode. Faz diferença o emprego que ela exercia? Não, não faz diferença pra gente, né? É um trabalho genérico, como a gente bem falou na aula passada. Resultou na perda ou inutilização. Alguém falou coisa? Perda ou inutilização de membros e de função? Perda não, né? Perdeu o dente, né? Perdeu o dente, mas dente é anexo. Ela perdeu o dente, mas ela teve a perda do membro? Perda do sentido? Perda da função? Não, ela perdeu o dente, né? Não pode ser confundido com perda da função. Professor, Oi. se no caso eu tivesse perdido todos os dentes, vamos dizer assim, aí seria perda de membro e função. Vamos chegar lá. Segura aí, sabe? Resultou enfermidade incurável? Não, né? E aí veja que eu acrescentei um outro item aqui, ó, número 8, que não estava no outro. Resultou deformidade permanente. Não, porque aí ela faz um plano. Vai colocar prótese? Não, mas se ela não tiver condição de colocar. Resultou, né? E se ela não quiser? Fala, não tem medo de cirurgia. Vai ter a chapa. A chapa vai estar lá, mas a chapa não vai tirar a deformidade que ela tem, né? É a mesma coisa de alguém careca, que não sou eu, usar uma peruca, por exemplo, né? Não vai tirar a careca da pessoa. Quem leva zero de você. Não é? Vai ser duas vezes. Então,
Vamos falar mais sobre isso. Deformidade. Deformidade, isso é importante. Observa que deformidade está no parágrafo 2º. Então ele tem a pena mais agravada, né? É lesão gravíssima. Aqui, ó. Deformidade permanente. Alguém me dá um conceito aí de deformidade? O cara que quebrou o braço, consertou o ficou. Deu um exemplo, né? Um conceito seria o quê? Não é mais normal, não, então. Algo que não é normal? Não é original. Nossa, ela veio do grego. Reformar, reforma. A forma que não está. Alterar a forma. Alterar a forma. É uma boa Não definição. volta mais, né? Não volta. Né? É permanente. Pode ser passivo de alguma correção para tentar amenizar a doença. Mas a deformidade não vai deixar de existir. Não pode colocar como alteração na forma. Alteração na forma. Faz diferença uma cicatriz, por exemplo, no rosto de uma nobre donzela e uma cicatriz no rosto de um boiadeiro? Por quê? Porque a melhor forma do boiadeiro. O boiadeiro já fala da O vaqueiro tá É que por exemplo, essa mulher que Seus princesas no fogo. Peraí, pessoal, vamos lá, vamos ver. O vaqueiro não tá nem aí, você falou. ele trabalha lá, né? Trabalha com isso. Posso levar a visão de Às vezes é sinal de orgulho, né? mostrar que Falar a cicatriz que eu tenho aqui, foi uma mordida de tubarão, tá vendo assim? essa aqui, ó, eu vou matei o jacaré com emprego. Bateu de jacaré, afogado. E a cicatriz numa boca? E a mulher, por exemplo, Donzela. pode ser, por exemplo, um exemplo, essa que é jornalista. Pessoal, Ela conversa, já conversa. vai afetar por exemplo, a profissão dela, porque eles levam muito Constrangimento, essa né? questão de estética. Mas deixa eu te perguntar agora, para a sala. Todo mundo não é igual perante a lei? É isso, então. Para a lei não interessa, se a mulher dele ou se é um Gisele. Em 1940, o entendimento era esse, de uma donzela, era muito mais constrangedor. De 1940 até hoje, não faz diferença se é uma nobre donzela ou se é um vaqueiro. Então, o importante é saber se existe lesão ou não, se existe a alteração da forma. Tá? Quando eu falo alteração da forma, não precisa ficar torto não. Uma cicatriz na face grosseira, era a pergunta, eu percebi que tu ia perguntar isso. Uma cicatriz na face grosseira vai alterar a forma do rosto. Quando eu falo alterar, não é alterar o formato do rosto não, mas é alterar a forma que o rosto estava antes. Beleza? Então, até mesmo a cirurgia, se o cara fazer errado, ele pode se enquadrar nessa aí e se deixar uma cicatriz feia. Então, a cicatriz relacionada ao ato médico, ao ato cirúrgico, ela não vai ser amparada aqui, porque não é uma lesão dolosa, né? Mas É uma lesão aconteceu assim, que o cara internou para fazer a cirurgia no membro, o cara abriu outro membro, e depois que ele reparou, ele foi lá. Eu concordo contigo que ele pode responder, mas é um processo civil, não é um processo penal. Ele vai entrar no processo civil para reparação de dano, cicatriz e assim por diante. É o vulgo erro médico, certo? Mas pode acontecer. Mas barriga. O tiro foi só um buraquinho, mas tiveram que abrir, né? Fez uma laparotomia. A laparotomia é um procedimento do ato médico, né? O médico ele não pode responder por lesão corporal, ele está no exercício do lado direito dele. De fazer o quê? A cirurgia, de salvar a pessoa. É que nem um policial que está na rua e um bandido vai matar alguém, o policial vai atirar no bandido e mata. Ele vai responder porque ele matou o cara? Não. Ele está no estrito cumprimento do dever legal. Independente da cicatriz. Agora,
Para o processo civil, como ele falou, concordo que pode ser que uma cirurgia plástica. Ia fazer uma cirurgia e ficou estranho. Acho que tem uma foto aqui até, não sei, o que aconteceu. Bateria? Com cada 90 Não, ou estava. 1,40. Suspendeu. Mas tem aquilo. Esse roda mais de terra. Acho que foi. Suspendeu, só. esquentou. Não, tranquilo. Bota na tomada, menino. Troca aqui. Então, sim, pessoal. O profissional está no direito dele, sabe se a pessoa tem muita lógica, deformada. E aí essa pessoa não pode entrar com o profissional. Então, se for uma cirurgia, se tiver o termo de consentimento explicando que pode ter queloide, não pode ter cicatrização hipertrófica, isso tudo, e a pessoa, quando submeter a cirurgia, está ciente que pode acontecer, não dá nada. O problema é o profissional não avisar que pode acontecer. Esqueci de fazer esse documento. Termo de consentimento. Numa urgência e emergência tem pergunta. É para salvar a vida. Aí não tem pergunta. Tá bom? Vamos seguir aqui que a gente vai falar um pouquinho mais de deformidade, para quem não entendeu. Ué, qual é o funcional agora? Desperta a costa. Pronto. Voltar. Aqui, ó. Passei demais. Pronto. Deformidade permanente. Na esfera civil, ou civil, né, a gente fala em dano estético. Então, dano estético é mínimo, certo? E lá, na parte civil, tá? É assim, está com uma lesão no rosto, você aqui. Se eu estou vendo a lesão quando eu estou perto, é uma lesão leve. Se eu estou vendo aqui ainda, na parte dele, aí é média. Se eu estou vendo de longe, aí é uma lesão grave. Na parte penal, no caso do que a gente vai responder na prova, não faz diferença. Tá? O importante é existir aquela lesão. Então, deformidade não é sinônimo de dano estético. Esse caso aqui, vocês estão vendo alguma coisa de errado aí? O que tem na testa? Tem uma alteração da forma, né? Uma deformidade na testa, um afundamento de crânio. Tá na cara, né? Esse afundamento de crânio é visível. Então, existe o afundamento de crânio. Beleza? Aqui também, ó. Amputação. Amputação, via de regra, é uma deformidade, certo? O professor Genival Veloso França, ele fala que a deformidade é aquela lesão que você fixa o olhar. Sabe uma criança de 8 anos? Está num ambiente, chega alguém, só tem que ficar olhando. Na igreja. Na igreja? Na igreja? Na igreja. Olhando a cara. Fica olhando, né? Então, assim, se eu fixo o olhar, o entendimento é que existe uma deformidade, tá? A amputação geralmente é. Aí em França ele fala uma coisa legal também, que é o seguinte: constrangimento de quem possui a lesão e de quem vê aquela lesão. Constrangimento de ambos. Às vezes a pessoa chega na ML com lesão assim com a mão no bolso, ou chega com uma cicatriz com a touca, com um boné, ok, uma camisa longa, porque não quer que seja visível. Então fica claro que existe um constrangimento, certo? Outros não, outros chegam lá como o vaqueiro que eu falei, né, dando exemplo, chega lá a cicatriz aí e se incomoda. Eu coloco no laudo que existe, mas eu escrevo que não apresentou o quê? Constrangimento. Isso ali o juiz vai analisar depois, vai delegar esse projeto. Porque isso aí é uma informação importantíssima. Se ele não está constrangido, se ele não liga, vai ser atenuado isso aí, o juiz ele vai considerar. Então, alguém lê pra gente aí. Deformidade permanente como toda alteração estética grave capaz de reduzir de forma acentuada a estética individual, a perda do aspecto habitual. O dano estético é, antes de tudo, um dano moral. Nelson Mugia. E aí, o professor falou isso. E tá certo, só que ele mistura os dois aí, dano estético com
Esse exemplo aqui eu trago sempre para lembrar que feiura não é dano estético, não é. Tá? Eu fui chamado uma vez numa RH de empresa para analisar as pessoas feias. Toda vez que eu me entrevisto com ele, eu penso, ó, eu estava numa RH uma vez numa empresa que eu não posso falar, não sei se eu falei história, eu falei. Não. Aí eu fui chamado na RH e falaram que ia passar comigo um paciente que era possivelmente um PCD. O que é PCD? Deficiência. Aí eu falei, beleza, vai lá. Aí eu fiquei lá no ambulatório esperando, chegou o funcionário, sentou, aí eu falei, fala meu amigo, o que aconteceu contigo? Ele, não, mano, eu vim aqui. Beleza, mas tu tem alguma fratura, tu quebrou, tem a perna reduzida, tem alguma coisa? Ele, não tem nada não. Não tem nada, não. Aí eu falei, então, beleza, pode ir lá então. Aí eu fui no RH, falei, tá, o que aconteceu? Mandou o cara lá para quadrado, PCD. Ah, doutor, é meio estranho, meio feio, meio. Não enquadra não, tem PCD? Cara, o cara quis enquadrar feiura e PCD. Eu cruzei os braços e falei, cara, você tá brincando comigo. Eu falei, não, se for para enquadrar você e eu. Aí quando eu vejo que eu tô ficando careca, eu vejo esse penteado aqui, eu fico feliz. Como eu posso. Lá em cima. Vê aí pra gente. E não só a desarmonia funcional, como toda e qualquer alteração da forma natural do corpo. Beleza, então não é só a desarmonia, não é a feiura de fato, né? É assim a alteração que não é natural do corpo. Olha aí, ó, aí sim, né? Uma lesão grave no rosto, uma deformidade permanente. E a gente tem às vezes as lesões dinâmicas. É o mouse? Olha, por isso está fechado ali. Top, né? Dano estético, tem aqui, pode se enquadrar em deformidade dinâmica e estática, né? Então, na foto da esquerda aí, no caso da esquerda aqui, né? Quem está vindo de frente é direito. Vocês conseguem ver aqui que o rosto do rapaz dá a impressão que não tem nada, só tem uma mitose ali. Mas quando ele sorri, a gente consegue ver que o lado esquerdo do rosto dele está paralisado. Paralisia de Bell? Exatamente. Bateu, né? Bateu? Bateu? Wikipedia, né? Apresentou ontem? Então por isso. Primeira vez que falar. Parabéns, esse mesmo. E aqui? Onde é que está o dano? Nos olhos. Nos olhos? Não. Na testa? Não. É normal? Cabelo? Na boca? Nariz? Não. Você louco. Eu acho que ela tá tampando com o cabelo. Ela tá tampando com o cabelo. Ela tá tampando com o cabelo outro. Ela levou uma lesão na boca e fez uma sutura na mucosa do lábio interno aí. Dá pra ver alguma coisa? Aqui, ó. Nossa Senhora. Dá vontade. Isso aqui não considera, né, gente? É um dano estético mínimo, escondido ainda. Ela vai na rua? Tá matando. Hã? Tá matando. Dano na madame? E aqui? Não é feiura. Não é feiura. Nunca tô olho aí. Não tem nada? Eu acho que o olho aí tem, ó. Eu morei embaixo do olho aí. Ah, sim. Embaixo do olho, não? Na testa, nem na testa. Aqui? Você é um cowboy? Aí, ó, viu? Tava certo. Isso aqui também não enquadra pra gente, é uma coisa mínima.
Isso aqui não enquadra, tá? É um dano estético mínimo, não é uma deformidade. Isso aí não enquadra. Professor, desculpa, eu confundi aqui. Então, dano estético dinâmico não enquadra. E ali pode enquadrar. Ah, pode. É. Agora aqui não. Tá. O da boca lá, aqui não. Aí, ó, enquadra ou não enquadra? Cadê? É, realmente. Eu faço piada, agora não vou ver. Tá amado. Vai ficar aqui o nosso bichado, né? E aqui, ó. Enquadra? Também, né? Nesse caso aqui foi um acidente de trânsito e ela foi arrastada no chão. É tipo, sim. Não, o dinâmico foi aquele caso da parede de véu. Ele tá parado, não tem nada. Aí quando ele sorri, dá pra ver que Tá, mas aí não se enquadra, aí se enquadra. se enquadra. Agora o que não se enquadra é o estético mínimo. Então, aí. O mínimo é aquele. Não, tá falando de estático e dinâmico. Ah, tá. Então aqui ó, estático parece que não tem nada, né? E o dinâmico, quando a pessoa mexe, dá pra ver que tem alteração da forma, realmente. Então isso aí enquadra. Esse aqui também enquadra, alteração da forma, uma cicatriz grosseira no rosto. Na prova não vou colocar coisa assim não, tá gente? Assim, ó, vou colocar uma coisa mais computação, uma cicatriz grosseira, coisa que dê pra entender que existe, né? Ó, então aqui não enquadra, é mínimo aí, né? Aqui também não enquadra, mínimo. E aqui já enquadra, né? É uma coisa que fixa o olhar. Se uma criança visse esse cara aqui na rua, ele ia fixar o olhar? Não, né? Nem essa moça aqui, né? Muito menos. Tá falando curtir, né, bicho? Não. Esse aqui também, ó. Ia fixar o olhar. Aqui também. Ia fixar o olhar. Aí eu acho que tem. Foi. Como se dá uma pintada na fundação? É dano. É deformidade permanente. Pessoal, a próxima foto eu acho que é uma cirurgia. Ah, não, essa menina aqui antes. Menina que teve o cabelo raspado pelo pai e faz vaquinha online para comprar peruca. Isso aqui foi real. E eu fiz um caso igual a esse aqui no IML. O pai estava com ciúme. Adolescente de 14 anos que teve cabelo raspado pelo pai. Um sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ganhou uma peruca para aumentar a sua autoestima. O objeto foi comprado pela mãe no sábado, 2 dias após a denúncia. O que aconteceu aqui no MR foi igual isso aqui, era uma adolescente ali de 14 anos. E aí ela estava começando a namorar e o pai ficou com ciúme. E pegou a máquina de cortar cabelo e raspou a cabeça dela. Raspou a cabeça. Aí ela chegou no MR com uma touca e chorando, constrangido. Aí eu coloquei, ó, 15 anos eu coloquei até, né? Caio, 15, alguém lê pra gente aí? Caio, 15 anos, mora com a mãe e padrasto. Apareceu a VML acompanhado da diretora para exame de corpo de delito na modalidade de exame corporal. Apresenta histórico de que o seu padrasto, enciumado porque Caio já estava começando a namorar, raspou seu cabelo por completo. A menor adentra a sala, chorosa e com touca na cabeça, demonstrando grande constrangimento com a situação. Veja a foto em anexo e responda aos quesitos escritos. Então a foto é essa daqui, né? Então, Com certeza. 5 minutos para responder essa pergunta. Acho que era Podia responder tudo assim? Eu quero que vocês pensem e escrevam como a gente vai responder. 5 minutos.
Vou lá. Vou trazer 2. Sem açúcar. Sem açúcar? Eu gosto do amarelo, na verdade. E amarelo também. Que maldade. Se for sabor perfeito, eu vi 10. Seguinte, a gente já tem isso aí pronto? A gente já tem? É muito bom trabalhar. Essa atividade aí? Essa atividade aí? Se eu fosse raspar o cabelo dela, não é a lesão em si, estão se aplicando a lesão. A lesão já existiu. Agora, se eu segurar ela na cama, amarrar e fizer um terror, aí sim, pode enquadrar. Mas não é a lesão, não é o fato de raspar a cabeça, aí pode enquadrar. Aí pode enquadrar. Mas não é o fato só de raspar a cabeça. A cabeça a gente respondeu na mão ali, houve lesão. Tá, dessa lesão, teve um aumento do sofrimento, uma crueldade, não. Entendeu? Resultou em incapacidade para as ocupações habituais mais do que 30 dias? Não. Tá bom, não pode. Resultou período de vida? Não. Não sanção? Sim. Resultou debilidade permanente de membros, sentido, função ou aceleração de parto? Não. E aí, oi? Esse caso não colocaria prejudicar. Por quê? Porque, ó, debilidade permanente também, no sentido de função, aceleração de parto. Vai crescer. O que eu poderia colocar se prejudicado seria para aceleração de parto, certo? Mas como a pergunta está incluindo tudo, a gente pode responder não, não tem problema não. Resultou, inclusive as perguntas são assim mesmo, a gente está aí. Eu quis dividir na aula anterior para ficar mais fácil da gente responder. Então vamos lá, em cada parte da pergunta, resultou incapacidade para o trabalho? Não. Enfermidade incurável? Não. Perda ou inutilização de membro? Não. Sentido? Não. Função? Não. Deformidade? Não. Permanente? Não. Permanente não, né? Mas temporária? Poderia, né? Então não, tem um dano estético temporário, então não se paga, porque o cabelo vai nascer de novo, certo? Professor, essa terceira é independente do constrangimento dela. Vai ser validado. Ela vai ficar constrangida, mas não vai deixar ela incapaz. É a mesma coisa do dente, né? A mulher vai poder prestar o jornal nacional lá, mas é um constrangimento. Ela não está incapacitada para fazer isso. Tá? É uma coisa de foro íntimo. Que é íntimo e de guarda de dentro, né? Então não tem como a gente responder às vezes. Eu acho legal colocar isso nos laudos. Quando me manda fazer uma coisa que eu não quero, eu falo, me recuso, me sinto honrado, mas recuso por motivo de foro íntimo. Mas qual é o motivo? Ah, íntimo. Agora eu não quero dizer o que é e nem tem explicação. Eu não quero saber. E aí, por ser foro íntimo, eu sou obrigado a explicar. Tá? Outro aí. Alguém lê pra gente? Roberto. Ih, olha. Bora. Pode ligar a pergunta? Roberto, 35 anos, radialista. Estava comendo em uma cobiçada hamburgueria na Avenida Carlos Gomes. Pediu de sempre, ou seja, estadual, frango com catupiry, mais batata. Contudo, em certo momento, Roberto percebeu que mordeu algo diferente. E não era o suculento hambúrguer, mas sim um pedaço de osso que parecia ser do frango que foi desossado. Em virtude da pressão exercida pela arcada dentária, houve uma fratura do dente número 21, incisivo central superior. Roberto reclamou com o dono do local que buscou o caso da situação, falando que ele tinha dente frágil. Fratura do dente 21. Vamos fazer juntos? Ah, sim. Mas é estadual, tá? Não é federal, não. Vamos lá. Houve ofensa à integridade corporal e saúde do peiciano? Sim. Quando fraturou o dente central. Beleza. A ofensa foi... Caralho.
O caso deu fome nele, né? Muito não. A ofensa por meio de veneno, fogo, explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel que poderia resultar perigo comum. Não é. Ah, eu esqueci de mostrar ali, né? O que eu falei aí, ó. 21, 11, 41 e 31. Depois vai. Bagunça, né? Sabe contar, né? Porque o tempo da frente, o da frente ele vai sempre nascer aqui, né? Aí depois o cara vai somando por lado, né? Às vezes não chega até o final. Então por isso começa um negócio, um quadrante aí e vai pro lado. Então aqui é não. Resultou em incapacidade permanente para as ocupações habituais? Mais do que 30 dias? Não. Período de vida? Não. Ah, mas o osso da galinha foi para traqueia, poderia ter ido. É uma possibilidade, né? Não é uma ideia. Agora, se o osso realmente fosse para a traqueia, tivesse que entubar, tivesse que fazer alguma coisa para retirar o osso lá, aí sim, poderia enquadrar. Tá? 5. Resultou debilidade permanente em membro, sentido ou função? Não vai nascer outro. Sim. Qual é a função do dente? Permanente, né? Morder. A função do dente é morder, uma delas. A outra função? Sorriso. O sorriso é estético, né? E mais uma? Fala. Fonético. A gente encosta a língua no dente, é do cara que às vezes fala pouco. Fala bem pouco. Meu pouco. Mas é pouco. Então lá, estética, fonética e mastigatória, a função do dente. Beleza? Acho que é o próximo slide aqui, ó. E tem esse quadro, não é no livro do França, mas é um livro de odontologia médico-legal, odontologia forense, aliás, melhor dizendo. E ele traz um valor para cada dente, em estética, fonética e mastigatória. Então, no caso dele, que é o incisivo central, o valor estético é 100%. Imagina o incisivo central aqui na frente. Cada vez que a pessoa sorrir, vai ver. Se for o valor fonético, na frente também, a gente encosta a língua no dente para poder falar. Mastigatório no central já é menor. Ele só vai rasgar ali e quem vai fazer realmente a mastigação é o molar, né? O valor do molar, ó, primeiro molar mastigatório, 100%. Então depende do dente, né? Depende do dente em si. Oi. Por exemplo, eu não sei como funciona em dente de porcelana, mas os meus dois dentes eles não são verdadeiros na frente. Porque eu quebrei e eles são de resíduo. Certo. Tipo, se eu morder uma maçã, o dente de cima só serve para apoiar. Eu bota um de baixo. Um de baixo, porque não dá. Entendi. Eu sei que vai quebrar. Então tu tem o quê? Uma debilidade da função mastigatória. Ela está reduzida, não tá? Pois é. Olha lá, sim, debilidade da função mastigatória fonética. Exatamente isso. Muito obrigado pelo seu exemplo. Professor, Pois. e se for uma criança que não tiver trocado os dentes? Então, aí não conta. Aí é permanente. Aí é permanente não, é temporário. É temporário. Só que tem que ver, tá? Porque algumas lesões de criança no dente de leite, às vezes dá lesão na matriz do dente. E aí causa uma lesão que o dente nem nasce depois. A minha prima teve isso, ela caiu do hospital no É o grupo dos exemplos, né? Ela tinha, acho que 1 ano e meio, 2 anos de idade, eu tava limpando a casa dela, foi correr. Foi correr com a boca no chão. Bateu, teve que vir, a gente morava em São Francisco, né? Eu trazer ela pra Rolim de Moura pra fazer tratamento. Mas não nasceu o dente. Às vezes ele pode até nascer mais torto, nascer rápido, então depende do caso. Eu também, quando eu tinha uns 3 anos, só que eu fiquei dos 3 aos 7 anos na guerra, só que nasceu. Nasceu depois, demorou, mas nasceu. Demorou bastante. Entendi. Foi os 2 da frente. É. Pessoal, aí agora a gente chega aí no exemplo da 6 aí, ó. Resultou em incapacidade permanente para o trabalho? Não, né? Ele é radialista, né? Vai falar pouco. Ele pode arrumar outro emprego, né?
Enfermidade incurável? Não se enquadra. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função? Não. Se eu respondi que tem debilidade, eu vou responder não para perda, né? E deformidade? Permanente? Sim. Deformidade? Você viu no França? Ele fala o quê? Deformidade em relação ao dente. Alguém viu? Eu estou com dúvida até agora, desde o primeiro caso ainda, não sei. Pra mim, você coloca uma prótese. Oi? Pra mim, você coloca uma prótese e tá tudo certo. Tá falando do pé, daquele caso? Ou do dente? Tanto do pé quanto do dente. Vamos chegar lá. Aquela tabela fala do valor já. Exatamente. A tabela do França, ele fala o seguinte, ó. No entendimento majoritário da medicina legal, existe sim deformidade permanente. O fato da pessoa fazer a cirurgia, colocar um implante, isso pode ser o quê? Considerado pelo delegado, pelo juiz depois, que a deformidade deixou de existir pelo implante, certo? Vai virar um dente normal, vai conseguir morder tudo com o implante, certo? A diferença é que assim, não deixa de existir a lesão e a sequela. Então quando chega com você, você vai estar respondendo o que você vê. E você vai escrever o que no laudo? É passível de correção cirúrgica. Você vai explicar as hipóteses, beleza? No laudo, mas não deixa de existir a lesão. E aí em França, na parte de deformidade, ele fala isso aqui, ó. Professor, o livro fala em 25%. O livro fala que tem que ter 25% de perda dos dentes para existir a deformidade. Gente, 25% é metade da carga dentária em cima. Um exemplo. Imagina se fosse isso. Não faz sentido. Aí essa parte da tabela de França não faz sentido. Tá? Então, aquela tabela que eu coloquei agora há pouco aqui, que um dente já tem um valor de 100% estético. Se tem um valor 100% estético, o incisivo central, então existe dano, existe realmente deformidade. No caso da mulher que levou o chute na cara lá, a pessoa que deu o chute deveria pagar mais? São processos diferentes, né? No processo penal, ele vai responder só pelo crime, que é o artigo 129. Ela pode entrar com um processo civil para reparar o dano, e aí sim fazer a cirurgia. Aí pode ser obrigado a reparar o dano e arcar com a parte cirúrgica. Tá? É a mesma coisa do acidente de trânsito. Bateu, quebrou o enfermo de alguém. Posso responder pelo processo penal? Posso. Vai no carro dele. E aí eu tenho que pagar os danos ainda da sequela da cirurgia. Então são processos diferentes, mas de um evento só. Fala. Só o siso? Não, aí o valor para deformidade geralmente é incisivo central aqui, superior ou inferior na frente, tá? O valor do molar atrás não se enquadraria como um dano aí de deformidade, beleza? Professor, mas aqui é aquela frase que o professor falou que ele mistura estética com a questão funcional. Se você separar as duas, perder um dente não tem essa perda funcional. Tem um processo diferente. Não, aí eu respondi aqui, ó. Ele perdeu um dente, ele vai ter uma debilidade só. Vai ter uma redução da capacidade fonética e mastigatória. Mas não vai ter a perda da função. Tá? Não vai ter uma perda da função. Se ele perder mais de 70%, a gente quadra como a perda. Por exemplo, na 6 ali, ó, vamos separar deformidade e estética, questão estética e questão de deformação funcional. Na 6 ali seria não, se fosse assim. Se eu fosse pensar na questão funcional. Mas a funcional eu estou respondendo aqui em cima. Na 5. A funcional eu estou respondendo na 5, que é para saber se tem debilidade. E a parte estética, que é a deformidade, é na 6. Por quê? Porque no 129, a debilidade ela é uma lesão grave. E a deformidade é uma lesão gravíssima. Então por isso que ele separa os quesitos. Se a gente for observar, o quesito 6, isso aqui tudo é o quê? Lesão gravíssima. Aí você separa os dois e então, exatamente. Se eu responder alguma coisa aqui na 6 que é positivo, que é sim, o enquadramento de lesão
gravíssima já é feita. Só que tem diferença de debilidade e debilitação. Como aqui eu estou falando uma pessoa só, ele está com uma debilitação. Por causa que ele perdeu, ele diminuiu a capacidade dele mesmo. Mas aí que tá, essa capacidade dele mesmo é diferente, não é bem isso não. É o seguinte, Mike Tyson, alguém lembra do Mike Tyson? O lutador? Ele tinha um burro que tinha uma força de um pitbull mordendo um fome. Então assim, se o Mike Tyson tiver uma lesão no ombro, uma lesão no braço, e a gente for avaliar, ele perdeu às vezes 25% da força dele. Mas ele ficou mais forte que eu ainda. Entendeu? Pô, mas peraí, ele perdeu 25%. Quando a gente considera isso aqui, é o homem médio. É o homem normal. Mike Tyson não é normal. Então, às vezes, quando você vai enquadrar o Mike Tyson, a perda que ele teve de 25% no braço não configura uma perda de um homem normal. E a gente responde isso aí, ele tem uma debilitação. Mas isso aí é uma seara que a gente não vai entrar. Beleza? Não vou nem colocar na prova porque isso aí é muito específico. Mas, no processo civil, o Mike Tyson pode entrar com processo de danos de lucro cessante, não é mais poder lucrar, assim por diante. Mas no penal não, a força dele está normal. Mais forte que eu. Que não é muita coisa, mas sim. E nesses casos que chegam como fratura que afetou algum dente, é o médico mesmo ou não? Boa pergunta. Aqui no ME de Porto Velho, a gente tem o odontólogo. Tem em Porto Velho, de Paraná e Ariquemes. O odontologista. O restante do interior não tem. Então, se chegar, o médico vai avaliar. Tá? E não é difícil não avaliar, né? É bem tranquilo. Eles só tem. Oi? Eles só tem. Não, eles fazem parte de... Não, o médico sim, feria só o dente ali. Mas aqui no ME eles fazem a parte de antropologia forense também. É o odontologista que faz aqui. Olha aí a foto de cima, comercial aí da... Como é que é? Da Colgate, né? Se a gente olhar aqui, ó. Tá vendo, né, o dente dele, né? Mas ninguém reparou que a mulher tá com 6 dedos, né? Por quê? Chama a atenção o dente, né? A gente olhar aqui, ó. O cara tá sem dente. Mas ninguém viu que ele tá sem orelha. Professor, vai devagar no próximo aí. O cara não vai carregar. Não fala próximo. É o braço dele. Essa é a esposa dele. Você vê como chama atenção, né, gente? E é uma sujeira no dente, não é nem falta do dente. Eu tava com meu irmão um dia descido do shopping, a gente comeu um sanduíche lá, tava descendo esse cara rolante. Tava a esposa dele, ele e eu. E aí um colega dele chegou, a esposa dele falou, Matheus, tá com um alface no dente. Aí ele fez assim, aí chegou uma colega dele do trabalho. Doutor Matheus, tudo bem? Aí ele, oi, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Tipo assim, falando assim. Por quê? Porque chama atenção, né? Uma coisa no dente vai chamar muita atenção. Aí foi a história. O homem quebra dente ao comer hambúrguer da Sadia com um pedaço de osso. É fatos reais aqui do estadual. Mas não foi o estadual hambúrguer, não. 10 mil reais, né? Ele recebeu ainda no processo civil. Ah, não vamos. E aqui, no caso da mulher lá, ó, já respondendo aí para poder adiantar. Período de vida a gente falou que não. Incapacidade a gente falou que não. Debilidade, nesse caso, teria, como o caso anterior, né? Da debilidade da função mastigatória e fonética, certo? Incapacidade para o emprego dela de jornalista? Não. É para qualquer função, né, gente? Então, não. Perda ou inutilização de membros em sentido da função? Não. Enfermidade curável? Não. Deformidade? Aí sim, né? Sim. Provocada pela perda de 2 incisivos centrais. Beleza? Ou fácil agora, né? Peraí. Tranquilo, né? Não, testículos, estou perdendo.
esse caso é interessante. Júlio Machado, 18 anos, segundo a IML, parecendo de poucos delitos na modernidade moral, afirmando que era noivo de Camila Raquel há 7 anos. 2 semanas antes do casamento, decidiu acabar com tudo. Alega que foi abordado por 3 pessoas há 7 dias, sendo amarrado sem roupa e com uma faca tendo o pênis cortado. Informa ainda que o agressor falou que era um recado de ter abandonado a Camila Raquel. Sobreviveu ao ataque e foi admitido por um médico urologista, sendo necessária intervenção cirúrgica com passagem de sonda vertical e instalação de modelo de cistotomia. Segundo o prontuário médico, evoluiu com estenose de uretra de maneira definitiva. Ao exame físico, você observa a mutação de pênis em função proximal, com regularização cirúrgica das bordas, além de bolsa de cistotomia. 10 minutos para fazer. Isso foi real, professor? Real. Bora sim. Real. E antes do interior, Oi? a Vila Samuel. É isso aqui, é o que é fazer. É tudo Meu pai da ciência é muito mais. É tudo doido. Vai lá, né? Por aí 12 anos. Aquilo lá não é cidade, Ninguém não vai faz. te pegar. Então, Conhece o Rodrigo? Ali na Legal. Pessoal, vamos ver se a gente consegue falar um pouco mais baixo, tá? Para poder fazer a atividade. Não. Está estudando isso. Então, essa vez ficou confusa. A 3. Por quê? Uai. Ocupações habituais. Eu tô treino, cara. Olha, isso aqui é. Então, Ocupação habitual. habitualmente, né? Assim, foi xixi. Já parte isso aí. Vai, então. Mais, né? Vai dizer que faz isso aí habitualmente, fala a verdade. Isso aí é funciona, né? Tá tudo sim, né? Tudo sim. Aí sim. Ficou claro? Mais ou menos. Não, pra mim não tem. Pra mim é tudo Eu acho que Utilização do mesmo, né? Utilização do mesmo. Membro genital. Sim, essa porra. Tem mais perguntas para você? Não, mas o cara já vai para casa com mais de 30 dias. Essa gata morreu. Mais de 30 dias não.
Tá botando direto. Feito de si. Vai sangrar. O Diego tá sentindo a dor do cara. O Diego tá ali sentindo como se fosse ele. É, uma doida. É a doidinha de caloria. Fica simbólico que é pela Raquel. Meu nome agora. Eita, duas hipóteses. Eita, uma tem mais certeza que a outra. A outra acho que é família mesmo. Eita, tem duas? Eita, bora. Eu mandei acho que é família. E qual que é? Tá, e qual é a verdadeira? Quer colocar? Fala. Joga na roda. Vamos lá, pessoal. Tem duas. Tô sus. Ai, eu vou ver também. Assim do Raquel? Atividade da semana. Não, eu tive uma namorada que eu não dormi, não. Eu tive uma namorada que eu não dormi, não. Chama de TPM. Chega de novo. Aqui? Tinha peidão. Você quer? Você quer? Não conheço. Eu dei um pro Chico, né, barulho? O Chico tá aí, deve ser pra isso. Como é que vai fazer isso? Não. A blogueira famosa. Exatamente. No próximo pedido vai pegar uma dessa. Mentira. Mano, quero uma mulher, O que você pode pegar? Ele está distribuindo. Não é minha não. Fala que veio extraviado. Proteína. Tem onde vai estar o próximo aí, né? Acho que o próximo é só o som. Tá fazendo ciclismo, né? Eu da trilha, meu. Dois vídeos. Da vassoura pra cima. O esporte é ciclismo. Vamos lá. Houve ofensa à integridade corporal sobre o policiano? Sim. Quando o quê? Quando uma faca apontou o pênis, né? Sim. Oi, rapidão? Assim, tem que explicar, né? Mas não tá escrito isso. Mas na prova vai estar. E quando eu falei aqui, eu falei explico. Falei. É que eu tinha saído, não. Foi por veneno, fogo explosivo, tortura, outro meio insidioso e cruel que poderia estar bem comum? Sim. 30 anos de cabeça. Cruel, né? E tortura poderia empagar, o cara foi amarrado. Meio Não, cruel não, foi cruel. Só de cortar, pode cortar. Pessoal, mas foi só um cortezinho, né? É parte do caso que explica ele é amarrado, de fato vai ser um recado, isso tudo aí pode colocar os dois, tortura e cruel. Nesse sentido só seria cruel se a faca não tivesse amolado, né?
Aí seria cruel, né? Pelo que eu tô entendendo aí. É igual o cara vai tirar a série, né? Não, essa vida tá sem conta, né? É pior. Quer dizer que tem resultou em incapacidade para os impostos habituais? Sim. Por mais de 30 dias? Sim. O que ele não pode fazer? Fazer xixi. Sim. Só xixi. Retornar 30 dias. Eu poderia pedir para retornar, como eu falei, mas eu posso responder que sim ali já? Sim, porque realmente, né? Não vai crescer de novo, não é. Mas aí é uma debilitação. É uma debilitação. Não, ó, o conceito que ele está falando de debilitação, ele está errado. Não é isso não. É debilitação, é reduzir a capacidade. Seria, por exemplo, aqui o cara que tem um pênis de 30 centímetros. E aí cortou 5. Seria isso, entendeu? Agora, pô, o que é que causou aí? Não, tirou a glande, tirou a parte distal do pênis. Mas o resto do pênis continua. Seria mais ou menos isso. Entendeu? Para aquela pessoa foi uma debilitação. Mas se o cara só tem 5 centímetros de pênis e cortou 5, entendeu a diferença? É o exemplo do Mike Tyson que eu falei. É uma pessoa que já era O que é que o senhor considera tão bom? super valorizada. O Mike Tyson tá falando? Não. Cara, tem gente que precisa se reafirmar, né, cara? Precisa de um parâmetro, né? A insegurança é. Vamos lá. Período de vida houve? Sim. Extremamente o quê? Vascularizado, né? Então, um corte do pênis sangra demais, né? Se não tivesse ali, se não tivesse internação médica, ia morrer, infecção é risco, tá? Não é perigo. Nesse caso, sim, for necessário especialização para colocar hemorragia. Beleza? O pessoal que responder que sim, poderia ter infecção, a resposta está correta, mas a justificativa está errada. Beleza? Sim. Resultou debilidade permanente de membro sentindo função. Lembrando que o pênis não é um membro, tá, gente? Não é um membro. Membro é braço e perna, tá? Não vou nem usar exemplo. É braço e perna, beleza? Tinha até uma piada, né? Que o cara falou que ele viu um estupro, aí foi chamado pelo juiz. Aí o que o senhor viu? Eu vi na hora que o homem tirou aí ficou assim, aí o juiz o órgão. Não, excelência, parece mais uma flauta. Olha, vai conseguir ver ali. Então aqui, resultou debilidade permanentemente sentido de função, enfraquecimento e redução. Ele está da maneira que estava antes? Não. Então tem uma debilidade da função urinária, né? Vai ter que usar a bolsa ali de cistotomia, não vai poder tirar. Existe uma debilidade da função sexual, você poderia colocar também que sim, tá? Uma redução da capacidade da função sexual também. Quando coloca da reprodução, a gente poderia entender que sim também, existe um enfraquecimento, né? Uma debilidade nesse caso também. Mas se eu respondi para uma, já vale, porque o enquadramento do artigo é um só. Resultou incapacidade permanente para o trabalho? Enfermidade incurável? Sim. Sim. Qual? Urinária. Ele vai ficar com a bolsa ali, né? Deformidade eu nem li, mas sim, ele vai existir de fato, né? Claro. Professor, mas está escondido, está embaixo da roupa, tudo, mas não deixa de existir. Diferente daquela mulher que tem que levantar aqui para aparecer, né? E aqui, ali ó, eu coloquei em vermelho, estenose da uretra, de maneira definitiva. Isso sim, uma enfermidade curável, tá? Mas enfermidade curável. Se você respondesse só para um, Só que? se respondesse sim, enfermidade curável por causa da coisa lá, seria meio certo? Meio certo. Meio certo. E a pergunta
ela pergunta várias coisas, né? Eu tenho que responder ela de maneira completa. E aí o caso que eu falei foi isso aí, ó. Condenada por mandar cortar o pênis do ex-noivo em Minas Gerais. Médica, urologista. Não é piada nem pronta, né? Matou a pau. Infecção. Ficou dúvida, pessoal, da incapacidade por mais do que 30 dias? O exemplo que eu dei, se um bebê tem um mês e tem uma queimadura na face, sendo necessária a instalação de sonda para alimentação, se enquadra? Sim. Se durar mais do que 30 dias, sim, né? Se uma prostituta sofre uma agressão e não mais pode realizar seus atos sexuais por mais do que 30 dias, se enquadra? Não. Então, não é pela atividade de emprego, mas se ela habitualmente faz isso, se enquadra. Entendeu? Eu não posso limitar somente para a atividade empregatícia, só por labor, não é isso. Mas se habitualmente ela faz sexo, vai se enquadrar, independente se ela recebe ou não dinheiro para isso. Nada impede que a vítima de um crime definido pelo artigo 129 seja uma criança, pois as ocupações habituais e que se alude ao dispositivo não são apenas para as naturezas econômicas. É a mesma coisa no caso da prostituta. Tá bom? Tem julgado já para isso também, né? Se uma meretriz, bonito falar, né? Meretriz. Exerce atividade imoral, mas não ilícita, pode, pois, ser vítima de lesão corporal, que lhe acarrete incapacidade para as ocupações habituais. Olha que bonito, né? Acho que então aí, ó, o conceito ele é funcional e não econômico. Beleza? É para função. Não é função de emprego, a função é algo que a pessoa atualmente fazer. cadastro no site. Só volta só uma tela aí, por favor. Botou uma tela? É. Aí, fechou. Não pegou mais de baixo. Peraí. Passei não. Foi. Aqui eu vou passar. Período de vida, só para lembrar, né? Aqui sou eu e o LU, filho, sabe? Faltando de paraquedas. Olha que bonito. Aqui sou eu no meio e aqui o LU, de capacete branco. Isso aqui é perigo ou é risco? Risco. Não tem possibilidade de morrer, né? Existe a possibilidade de morrer. É o único meio de transporte que, se der defeito, a gente chega mais rápido. Nesse caso. Poderia ser, na verdade era o punho. Tá segurando o punho aqui, ó. Aí eu dou o punho para ele segurar o punho aqui para poder fazer a roda, entendeu? Ali por acaso é a Rayane? Não. Às vezes começa com o coração, né? Então lembra aqui dessa foto, pessoal, perigo de morrer e risco de morrer. O perigo está ali, ó, o cara na UTI entubado, fez um dreno, fez uma drenagem. E o risco ali, ó, é a possibilidade de acontecer a morte. Beleza? Possibilidade. Na dúvida, desenha um ratinho na prova. Olha aí, ó, esse vídeo foi o que eu falei. Não, peraí, foi errado. Russo leva tiro de AK-47 na cabeça. Tinha que ser russo, né? Muito cabeça. Perigo ou risco? Risco. Ele ia morrer disso? Não. Dessa lesão aí que ele teve. Né? Dessa lesão que ele teve, ele ia morrer. Então é um risco, não é um perigo. Agora, se dessa lesão ele tem um hematoma subdural e tem que drenar, aí beleza. Ok?
fez uma lesão no cérebro, beleza. Aí poderia ser perigo, mas aí não. Alergia aguda física. Beleza? Esse aí é o caso da Dona Cláudia, lá inicial. Para a gente fechar o caso, como é que a gente iria responder, né? A Dona Cláudia. Então, se houve lesão corporal, não foi meio cruel, 30 dias, você poderia responder já, porque ela estava com o punho caído. Mas o ideal é guardar o exame complementar. Período de vida, no caso da Dona Cláudia, foi o quê? Drenagem de tórax. Lembra que eu falei? Se tiver que abordar tórax, abdômen ou crânio, existe realmente período de vida. Aguardar a lesão do punho. Aqui é só um esquema para lembrar das lesões, né? Gravíssimo, grave. O grave é pida, aí né? Pida, e o gravíssimo é peida. Para lembrar. Pode passar? Beleza. É o quê? Isso. Vai. Ó, assim. É, só risca. Depois que o É porque se deixa, né?